Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente, eu sou o Joe Bauer, o criador desse canal, e nesse vídeo a gente vai trazer um assunto que incomoda bastante as pessoas novatas ou aqueles que estão pensando em consagrar ayahuasca. Famosa limpeza, os vômitos na cerimônia. É papo um pouco estranho, né? Eu sei, mas é importante a gente comentar sobre ele. Roda a vinheta. Mas antes de eu te trazer aqui algumas dicas importantes sobre as limpezas no meio de uma cerimônia, deixa o teu like aqui no vídeo que ele é muito importante, faz o YouTube entender que o canal tem conteúdo de relevância e ajuda a distribuir para mais pessoas, tá? Então ajuda a gente dando o teu like aqui mesmo, tá bom? Agora bora lá. Algumas dicas essenciais aqui para as limpezas, né? Sobre as limpezas. Tem muita gente que quer consagrar ayahuasca e aí começa a pesquisar aí na internet algumas coisas e se assusta, primeiro com alguns relatos completamente fora de contexto ou de pessoas despreparadas sobre as experiências desafiadoras ou ruins que tiveram, ou ainda se depara com os medos que se tem devido a alguns efeitos da ayahuasca. E por incrível que pareça, acho que o efeito que as pessoas mais têm medo é a limpeza, é o vômito. Eu acredito que a grande maioria das pessoas tem medo de fazer a limpeza ou de vomitar numa cerimônia de ayahuasca pela imagem de constrangimento que a gente tem com um fato que é tão simples do nosso organismo, né? O ato de vomitar. Mas as pessoas têm medo, algumas pessoas relatam inclusive que têm travas muito grandes com relação ao vômito, a ponto de passar um desespero grande só de pensar na possibilidade de vomitar. Então, eu acredito que tenha muito a ver com essa vergonha, com essa timidez, né? Ou com o vexame, entre aspas, de no meio de outras pessoas acabar vomitando. Meu Deus, o que os outros vão olhar ou vão pensar a respeito? Bom, se você é uma pessoa que tem esse medo de ir para a ayahuasca por causa dessa limpeza, por causa do vômito, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas lá não vão nem sequer reparar na tua limpeza. Ninguém vai ficar olhando, ninguém vai ficar, meu Deus, olha só, aquela pessoa está vomitando. E se ficar, é porque está completamente fora do contexto religioso ou espiritual de uma cerimônia, tá? Então, já começa por aí, fica tranquilo nesse aspecto, porque as pessoas não vão estar prestando atenção nisso. E segundo, que não é porque existe esse efeito da limpeza por meio do vômito que você vá ter esse tipo de situação numa cerimônia. Aqui conosco, no Céu Filhos do Sol, que é o instituto ao qual eu sou dirigente junto com a minha esposa, nas nossas últimas cerimônias, inclusive, de cada 10 pessoas, uma, duas acabavam por fazendo vômito, né, ou fazendo a limpeza dessa forma. Então, ainda assim, é um número baixo, não é assim tão exagerado quanto a maioria das pessoas pensa que, meu Deus, eu vou para uma cerimônia de ayahuasca e todo mundo vai vomitar. Não, não é bem assim que acontece. E aqui tem a dica principal, a mais importante. Se porventura você se sentir enjoado, se você sentir essa náusea, a vontade de vomitar, vomite, agradeça, agradeça que há uma bênção por trás disso tudo. Joe, que bênção existe no vômito? Bom, dependendo da linha ao qual você vai estar inserido numa cerimônia de ayahuasca, a limpeza é até mesmo obrigatória. Em algumas tribos, em algumas linhas, a limpeza é obrigatória. Inclusive, há relatos aí que até pessoas famosas relataram que foram em algumas tribos consagrar ayahuasca e todos eles tomavam um monte de ayahuasca até vomitar para daí então deitar ou sentar e viver a experiência. Então, é quase como se fosse uma prerrogativa para você ter uma boa cerimônia, embora, já disse, não é bem assim que acontece, pelo menos não no instituto que eu faço parte, na grande maioria que eu conheço, tá? Então, a limpeza, ela é um processo de purificação mental, emocional, espiritual e até mesmo fisiológica, tá? Então, por meio desse processo de vomitar, que a pessoa expurga tudo aquilo que há de ruim no seu organismo, que há de ruim na sua mente, no seu campo emocional. E aí a dica principal que eu dou, inclusive para quem já tomou ayahuasca há bastante tempo, é que quando vier a limpeza, que você pergunte a ayahuasca, pergunte a energia que você vai estar sentindo naquele momento, o que é que você está limpando, o que é que você está botando para fora por meio do vômito, tá? Então, na grande maioria das vezes, essa resposta vem e depois disso a gente fica muito mais aliviado, muito mais tranquilo, muito mais feliz, harmônico e leve
não apenas para o continuar da cerimônia, mas pela vida como um todo, tá? Esse processo de limpeza, ele realmente ajuda. Há, inclusive, alguns estudos científicos que dizem que o processo, não apenas de limpeza, mas o processo desafiador, que também nós chamamos de peia numa cerimônia de ayahuasca, ele é um processo ao qual está simplesmente eliminando, botando para fora várias cargas e densidades de traumas mentais, emocionais, né, psicológicos, que ficam armazenados no nosso inconsciente. Então, são situações do nosso inconsciente que estão sendo expurgados ali, que estão sendo liberados e processados para que não fique mais no nosso campo energético, no nosso campo emocional, espiritual e também, muitas vezes, toxinas que não ficam mais no nosso organismo. Então, se vier uma limpeza por meio do vômito, não tenha medo de fazer essa limpeza, ou melhor, só tenha medo de você se sujar durante a vida nos conteúdos mentais, emocionais, espirituais e tudo mais, e não ter a oportunidade de limpar, tá? Então, se vier a limpeza, honre, agradeça, porque ela é muito importante dentro de um contexto religioso e espiritualista dos rituais de ayahuasca, tá bom? E também aqui uma observação, quando a gente fala de limpeza, não é só ayahuasca, tá? Não é só o vômito na ayahuasca. Existem vários outros tipos de limpeza que também acontecem, né? Como a lágrima, o bocejo, até mesmo uma gargalhada. Existem vários processos, vários formatos de limpeza diferentes numa cerimônia, tá bom? Se você quiser que eu fale sobre os tipos de limpeza, inclusive, comenta aqui embaixo que eu vou preparar aí uma série de vídeos sobre os processos de limpeza, mas só se tiver alguns comentários aqui pedindo isso, tá bom? Era isso por enquanto. Se você ainda não deu o teu like nesse vídeo, dá tempo ainda, deixa o teu like que ele é bem importante, eu já falei. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e assim você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Além do que, você ativando as notificações vai receber os nossos vídeos novos todos os dias, com exceção das quartas que tem live, tá bom? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.